Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de volta com mais um Imperdíveis do Mês, a curadoria de milhões do Senta, que lá vem spoiler, que não só economiza o seu tempo na busca por filmes e séries, como dá um belo de um pé na bunda na ditadura dos algoritmos. Eu sou o Renato Sansão, e aí, tudo bem? E para trazer dicas especiais nesse mês de setembro, tem aqui ao meu lado o seu, o nosso Marcudo, que eu não entendi bem porquê, mas tá usando uma faixinha laranja aqui na altura dos olhos, tá com um nunchaku numa mão e um pedaço de pizza na outra. Quer contar pros nossos ouvintes o que tá acontecendo, ô Marcudo? Sabe que o laranja era o meu preferido mesmo, viu? Mas hoje tem umas dicas diferentes aí pro pessoal. Cauabanga! Muito bom, ó, e temos aqui também a nossa advogada e defensora da lei, Paula Trevisan. Paulinha, hoje é dia de bater o martelo com dica boa, hein? Hoje é dia de bater o martelo com dicas ótimas, mas eu vou falar pouco porque a lista tá longa, hoje tem muita dica. Muito bem, hoje aqui também temos Tiago Costa, o professor de cultura nerd desse podcast, que veio redimir uma superprodução que tem pouca gente dando bola, hein, professor? Pois é, Sansa, eu vim falar de uma diquinha aí marota, esperta, que acho que por estar numa plataforma que nem todo mundo assina, passou aí meio despercebida do radar. Muito bom, ó, e hoje fazendo a sua estreia no Imperdíveis do Mês, apresento a vocês JP Vaqueiro, que entregou tudo e mais um pouco no nosso programa sobre Cangaço Novo. Seja bem-vindo de volta, JP. E aí, gente, obrigado novamente por estar me recebendo. Eu falei da última vez pra não me dar confiança, porque eu exagero, viu? Mas eu tô aqui pra dar dica boa de uma série que eu tô apaixonado e espero que todo mundo aqui também curta. Muito bom ter você com a gente, JP. Ó, e fechamos nossa reunião nesse mês de setembro com o samurai do entretenimento e da moda, Rafinha Veste Prada. Fala, Rafa. E aí, Sansa? E aí, queridos? De volta para mais um Imperdíveis. Cara, não vou negar, a melhor dica do mês é minha. Nossa senhora, alguém que tá se achando. Ó, Rafinha, eu acho que a rinha de dicas desse mês promete, viu? Ó, e antes da gente começar aqui com os nossos Imperdíveis de setembro, eu lembro aqui para todo mundo que as nossas dicas são 100% gluten-free e também spoiler-free. Então aproveite para seguir e curtir a gente no seu tocador favorito, dar quantas 5 estrelinhas você quiser e espalhar a palavra para todo mundo receber nossos imperdíveis em primeira mão. Certo, Rogerinho? E vamos que a peteca não pode cair! Bom, essa minha dica tá nos cinemas. Vou falar aqui da animação As Tartarugas Ninja Caos Mutante. Antes de tudo, é sim uma história de origem, mas eu acho que funciona porque, que nem eu escrevi lá pro Armazém Pop, depois que eu assisti, os personagens principais são muito bem trabalhados, né? O Leonardo, o Rafael, o Michelangelo e o Donatello são adolescentes que não têm habilidade social nenhuma. E então eles não são descolados que nem na animação dos anos 90, né? E isso deixa a história com várias possibilidades. Eles vivem ansiosos por uma vida fora do esgoto, só que eles são vistos como aberrações pelas pessoas, então eles precisam mudar isso para poderem sair lá do submundo. E é daí que parte o filme. O filme tem umas mudanças que eu acho bem interessantes. O Mestre Splinter, por exemplo, que é o pai deles, aqui no filme é um velho bonachão, né, ao contrário da animação dos anos 90, mas ainda tem a parte do ninja durão. A April ainda é uma estudante do ensino médio sonhando em virar repórter. Nos vilões, o Rocksteady e o Bebop, que são aqueles capangas clássicos do desenho, tem uma pegada diferente, e o grande vilão não é o Destruidor, né? Eles têm que lidar com um outro mutante, e isso traz uma camada de complexidade que não é nenhuma novidade, mas eu acho que funciona bem. O filme tem um estilo de animação diferente, que nem os filmes do Aranhaverso, apesar de que aqui é mais simples, parece uma animação feita à mão, e eu acho bonita, mas eu acho que sofre um pouco, porque ou eles estão no escuro do esgoto, ou estão no escuro da noite, mas mesmo assim é legal, e é um filme com muita pizza, claro, e tem muito humor. Pra mim, Tartaruga Ninja sempre foi comédia, e é só ver quem tá envolvido aqui, é o Seth Rogen, o Evan Goldberg e o Jeff Rowe, que é o diretor do filme, e também já tinha escrito e dirigido Família Mitchell, A Revolta das Máquinas, que é uma animação excelente, a gente já falou dela por aqui.
Então é isso, as Tartarugas Ninja Caos Mutante tá à disposição nos cinemas. Cara, eu sou fanzaço de Tartarugas Ninja e o que mais me interessou nessa animação é o estilo da animação mesmo, do desenho. Isso que o Marcudo falou, que é meio feito à mão, assim, dá um gostinho diferente e fazer as tartarugas, porque no original, né, Teenage Mutant Ninja Turtles, desde o começo, Teenage, e nada de ser teenage mesmo, né, os caras eram uma coisa meio, me lembra comédia anos 80 do John Hughes, assim, que os adolescentes são todos uns caras de 27 anos, me lembrava isso lá, eu sou super fã, gosto muito do desenho clássico das tartarugas, gosto muito do quadrinho clássico do Peter Laird lá, ele é ótimo, mas quando as Tartarugas Ninja fizeram o salto dos quadrinhos pro desenho animado, rolou uma infantilização. Só que depois, quando foi pros cinemas, aí se perdeu tal. E acho que agora eles encontraram um tom interessante. O professor, o Marcudo, ele falou que a tartaruga favorita dele é o Michelangelo, né? Eu queria saber qual é a sua tartaruga favorita e também se a gente tem Vanilla Ice tocando Go Ninja, Go Ninja, Go nessa animação aqui. Olha, minha tartaruga favorita é o Donatello. Como diriam lá na minha terra, boi preto conhece boi preto. Então os nerds se encontram. Eu e Doni temos muito em comum. Agora, Vanilla Ice, vou deixar pro Marcudo responder. Ah, tem um gostinho sim, hein? Tem um gostinho sim no filme. Bom, e ó, a minha dica é uma série que tá lá na Paramount Plus e que pouca gente se deu o trabalho de ir atrás de assistir. Eu entendo que isso acontece porque já tem streaming pra caramba, né? E aí é difícil você pagar mais um, compreendo. Mas preciso recomendar Operação Lioness, super produção, a galera da Paramount botou um dinheiraço, e é a história de uma agente da CIA, interpretada pela Zoe Saldana, que é também produtora da série, e ela tenta equilibrar a vida pessoal com o trabalho de agente secreto, ela é a comandante das operações ali, e a Lioness é uma patrulha, é uma área ali da CIA que coloca mulheres espiãs para andar junto com as mulheres da Al-Qaeda, do ISIS, dessa galera lá do Oriente Médio. E tem até uma pitadinha de Brasil, porque a agente principal dela lá é interpretada pela Laísla de Oliveira, que é brasileira e canadense e viveu em vários países, mas tem um pezinho aqui com a gente. Eu fiquei muito impressionado com essa série, que ainda tem Nicole Kidman e Morgan Freeman no elenco. Veja só, nós estamos falando de nível superprodução e ninguém deu muita pelota, mas aqui a gente fala. Olha, eu vou confessar pra você, professor, que eu ainda não assisti, mas eu fui impactada, eu tava curiosa e tava conversando com uma amiga minha, beijo, Má, que adorou. Na verdade, ela me falou, é uma série de ação, parece, mas que o ponto importante ali é essa perspectiva feminina dentro de uma série de ação, né? Apesar de ter um tiquinho de propaganda ufanista norte-americana, parece que vale muito a pena o play e eu adorei a dica. Eu vou com certeza assistir e te conto. O aspecto feminino é o que chama atenção e eu quero até fazer uma ressalva aqui, que a série tem cenas de violência contra a mulher muito pesadas. Eu fiquei bem impactado logo no primeiro episódio, então fica a ressalva para quem vai assistir, se isso for um gatilho para você, pula, porque é pesado, mas essa perspectiva feminina transita em tudo. Vale aí a dica, mas fica a ressalva. Cuidado, porque tem porrada forte e muito significativa. Bom, muito bem, minha gente. Minha primeira dica de hoje, primeira de duas, é uma série em 8 episódios da Apple TV Plus, recém saída do forno, inclusive foi lançada no meio aí do último feriadão e já tem 3 episódios disponíveis naquele esquema aí de lançamentos semanais. Eu tô falando aqui de The Changeling. E sobre o que é essa série, gente? Eu diria aí que é uma mistura de drama e terror com algumas pitadinhas de fantasia que vão crescendo, né, com o passar dos episódios.
A gente vai acompanhar a história do Apollo Kagwa, vivido pra mim, pelo menos pra mim, infalível Lakeith Stanfield, a.k.a. Laquifão da Massa, que vai lutar contra fantasmas do passado e também do presente, numa Nova York bastante tensa, escura e claustrofóbica, que lembra um pouquinho Gotham City. E o interessante aqui, gente, são as linhas do tempo, né, que se alternam de forma muito elegante em tela, entregando tanto o presente no ano de 2011, quanto o passado lá nos anos 80. A série, gente, é baseada no livro Changeling, Sombras de Nova York, do autor norte-americano Victor Lavelle, que vira e mexe, tá faturando aí um prêmiozinho literário, e é legal trazer aqui que essa obra foi considerada um livro notável lá pelo The New York Times. A criação é da Kelly Marcel, lá do Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins, aquele filme que o Tom Hanks interpreta o Walt Disney, e tem 2 diretores de destaque. Primeiro, a Melina Matsoukas, dos fantásticos Queen Slim e também Master of None, e o Jonathan Van Tulleken, das séries Misfits, Trust e também Upload. Gente, além do Laquifão no elenco, vale destacar a belíssima Clark Baco, lá de Estação 11, e o conto da Aya, que vai viver o par romântico do Lakeith, e também a sua mãe, vivida pela sempre competente Adina Porter, lá de American Horror Story. E para quem reclama que não tem brasileiro nas produções hollywoodianas, a veteraníssima Teca Pereira, como nos lembrou o Marcudo num dos nossos grupos, faz o papel de uma espécie de bruxa maga, mãe de santo da cachoeira, que é bem interessante. The Changeling, gente, tá esperando geral lá no streaming da Maçã e vale bastante a pena. Então, eu não sou muito do terror, mas eu lembro que eu vi o trailer dessa série, eu achei interessante. A gente comentou da Teca Pereira mesmo, eu queria dar uma chance, mas eu simplesmente esqueci que essa série existia. A divulgação, pelo menos por aqui, foi quase nula, né? E mesmo quem costuma cobrir tudo acabou deixando passar, parece. Legal que você lembrou, Sansa. Ô, Sansa, eu comecei a ver, mas sabe como é que eu tô, né, ultimamente? Meio atrapalhado com a vida. Acabei vendo o primeiro, falei, puta que massa, nunca mais voltei. Mas agora que você tá falando, eu vou voltar. E é bom porque tem mais 2 já me esperando. E essa semana sai o 4. Então é gostosinho porque a gente já emenda 3 na seguida agora. Gente, eu sou a terceira aqui que tava me prometendo. Eu lembro que eu e o Marcudo conversamos sobre essa série, né, Marcudo? O Marcudo pescou a Teca no trailer, eu não tinha. E o Sansa assistiu comendo quieto. É isso que acontece, pessoal. Ele assiste e não conta pra ninguém pra trazer a dica primeiro pra vocês ouvintes. Tudo errado. É brincadeira, hein? A série que eu vou indicar, ela não é a melhor coisa que eu já assisti. Ela não vai reinventar a roda, mas é um suspense muito legal, que tem personagens carismáticos e até agora ela tá me envolvendo bastante. Eu vou indicar aqui Refúgio, do original Shelter, que é uma série que está sendo lançada semanalmente no Prime Video e é baseada numa trilogia de livros do autor Harlan Coben, um dos mais prolíficos autores de suspense, porque o cara tem, sei lá, uns 50 mil livros escritos. Refúgio conta a história de Mickey Bulita, que precisa morar com a tia depois que o pai morre em um acidente de carro, e a mãe dele precisa ser internada no hospital psiquiátrico por conta de depressão. Se tudo já não tivesse ruim o suficiente, o Mickey acaba se interessando por uma garota que acaba desaparecendo do dia pra noite sem deixar nenhum rastro, e ele começa a investigar esse desaparecimento junto com os 2 amigos dele que ele fez ali no colégio, que se chamam Colherada e Ima. E até aí tudo bem, porque é quase um Desventuras em série aqui, porque uma mulher que mora ali numa casa abandonada, quase uma lenda urbana da cidade, que chama Dona Morcega, acaba encontrando com o Mickey e dizendo que o pai dele, na verdade, não morreu e que tá vivo. E eu não tô dando spoiler, isso tudo tá no trailer da série, e isso tudo acontece no primeiro episódio. E é um suspense muito legal, sabe? Tem uma parte adolescente, os personagens, os protagonistas são adolescentes, então tem aquela parada de romance, porque você falou tal coisa, enfim. Mas o suspense é muito legal, ele vai te levando pra lugares que eu simplesmente não esperava, e umas coisas muito doidas vão acontecendo. E o Harlan Coben realmente é um escritor muito bom. Vários livros dele foram adaptados pela Netflix, inclusive uma saga anterior a essa saga do Mickey, que tem personagens em comum, foi comprada pela Netflix, então o Prime Video precisou adaptar muita coisa para essa série. Mas vale muito a pena assistir. A série ela tem 8 episódios, ela vai ter 8 episódios. Atualmente ela ainda não finalizou, então você pode assistir ali e ainda chegar no final acompanhando em dia. E provavelmente você vai gostar, tenho quase certeza. JP, eu assisti o primeiro episódio, eu adorei. Tudo que você enfia adolescentes investigando qualquer coisa, eu vou assistir. Não sei, acho que tem alguma coisa que eu preciso ver na terapia. Mas eu acho que o Jaden Michael tá muito bem, né? O que faz o protagonista da série. Eu já tinha gostado bastante dele lá no Colin Black and White, contando a história do Colin Kaepernick, lá da Netflix.
E eu acho que ele cresceu bastante, né? Nossa, como ele tá bem. Eu só assisti o primeiro episódio, quero continuar, mas eu acredito que a série tem uma carga dramática muito boa, principalmente por aquele início, que ele tá sofrido e etc. Enfim, belíssima dica, e depois eu te conto o que eu achei. Eu vi mais de uma crítica em inglês sobre essa série falando que ela tem a magia de Goonies. Eu queria saber se é verdade, se é exagero, porque falou em Goonies, falou comigo, velho. O Slot já vai lá atrás do chocolate. É verdade isso, JP? Eu acho que tem uma vibe muito os Goonies e também Conta Comigo. E eu, só reiterando o que a Paula falou, eu acho que o elenco da série tá maravilhoso. Então, tem uma galera muito boa, assim, tá todo mundo num nível muito, muito alto. A ambientação da série, ela é muito tensa, de fato. Quando começa, a série já começa muito tensa e ela não melhora depois disso, sabe? Tem uns momentos de alívio ali, mas a ambientação é muito... Você fica nervoso, você fica tenso, você fica ansioso. E eu acho que você conseguir fazer isso numa série, hoje em dia, com a gente já tendo assistido tanta coisa batida, é um acerto enorme. Interrompemos as dicas de filmes e séries para trazer uma dica fabulosa de podcast by Marcudo. Vai daí, Marcudo. Agora eu vou dar uma dica de podcast aqui, no caso, França e o Labirinto, que o Jovem Nerd lançou mês passado em parceria com o Spotify. E a proposta é bem interessante, né? A gente acompanha a história do Nelson França, que é interpretado pelo Selton Mello, que é um detetive particular. Ele colabora muito com a polícia e logo no começo ele é chamado para resolver o caso de uma mulher que é encontrada morta. E ele dá uma analisada e fica com a certeza que aquele crime está ligado a um caso antigo que foi muito marcante na vida dele. Mas o França tem uma particularidade que ele é cego, né? Ou seja, ele tem outros sentidos, especialmente audição, mais apurados. E o que eles fizeram foi gravar o podcast no formato binaural ou áudio 3D. Então, tem que escutar com fone de ouvido e de preferência com silêncio, porque a ideia é colocar a gente em primeira pessoa, escutando tudo que o França escuta, né? Os detalhes e tudo mais. E eu acho que o resultado ficou excelente. Tem uns momentos muito bem feitos. A gente sente a angústia do França por meio daquele áudio subjetivo e também pela boa atuação do Selton Mello. Que fumar é pra dar onda. E pra dar onda, tem que ser morra, né, brother? Eu acho que o mistério da história é interessante, a série também tem humor. Além do Selton Mello, o projeto tem mais de 50 vozes, muitas consagradas da dublagem. Também tem convidados, que nem os podcasters Igão e Mítico lá do Podpah, e o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos. Mas um problema que eu tenho é que parece que muitas vozes se repetem, né? O próprio Selton, eu acho que chega a dialogar com outro personagem dele. Então isso me incomodou um pouquinho, mas não é nada exagerado também. Então é isso, França e o Labirinto é muito imersivo, é muito envolvente. Eu fui ouvindo um atrás do outro, e com tanto podcast virando produção audiovisual lá fora, eu acho que esse tem muito potencial. São 3 episódios, entre 20 e 40 minutos cada, e tá tudo disponível lá no Spotify, inclusive para quem não é assinante premium, o acesso está liberado. Marcudo, eu adorei França e o Labirinto. O primeiro episódio, a sonoridade te carrega. O primeiro episódio tem um som de chuva, gente. Você fica louco com aquele negócio. Eu tava no ônibus, coloquei aquilo... De repente eu não estava mais em São Paulo, eu estava naquele universo ali, eu não estava mais parado no trânsito. O negócio conduz a gente de um jeito muito especial. E acho que a interpretação do Selton Mello, e o Selton Mello, ele é até imitado por um monte de gente, né? Ele tem um jeitão de falar. Eu posso reconhecer a cara de um filho da puta da primeira vez que eu olho pra um. Mas que combinou muito. E o que mais me agrada na série é que o roteiro é esperto. Então ele não precisa dizer, por exemplo, que o França é cego. Ele cria uma situação para apresentar para a gente a cegueira do França. Acho que é uma das melhores produções que a Spotify já fez aqui, a parceria com o Jovem Nerd, como você disse. A gente já teve outros podcasts nesse estilo, né? Teve Batman Despertar, Paciente 63, mas esse subiu a barra. Muito bom. E eu tava vendo, viu, Marcudo, que os roteiristas aqui, né, que é o Fábio Yabu e o Leonel Caldela, eles levaram aí 2 anos no roteiro e mais 1 ano inteiro de pré-produção, gente. Praticamente 3 anos aí pra fazer essa série que a gente tá falando aqui. Ou seja, é um baita de um trabalho. Realmente é como se fosse um filme, né? Ou, no caso, uma série. A gente tava falando, né, JP, de Cangaço Novo.
o parto que foi a série, né? Praticamente 10 anos desde o começo da concepção até o lançamento na plataforma, passando por 1000 etapas. Todas as pessoas envolvidas nesse tipo de coisa, né? Os roteiristas, os produtores, os atores, os diretores, são uns fortes. Você tem que ser muito resiliente para levar isso à frente. Que legal que tanto o Jovem Nerd quanto o Spotify, né, que tem bala na agulha e que tem audiência, estão investindo em coisas do tipo. Tomara que a gente tenha outras temporadas aí do França e o Labirinto. Muito bom, Marcudo. Olha, vamos voltar então aqui para a cena dos streamings, que eu tô trazendo uma dica lá da Netflix: Como Viver Até os 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis, que é uma produção de um explorador muito famoso da National Geographic, o Dan Buettner. O cara já escreveu aí vários best-sellers, mas esse aqui é bem bacana, porque primeiro virou uma série de 4 episódios de 1 horinha cada um lá na Netflix, e que ele traz basicamente uma dissertação, uma dissecação também de como que essas zonas azuis apresentam os maiores índices de pessoas com mais de 100 anos vivendo na Terra. É muito bacana que esses zonas azuis, ele escolheu esse tema porque um dos pesquisadores fazia um pontinho azul no mapa cada vez que ele assistia ou que ele descobria uma certa anomalia do porquê uma pessoa ali naquela região chegava a 100 anos. Ele foi percebendo que em alguns locais tinham muitas pessoas com mais de 100 anos. Ele vai até o Japão, eu acho que todo mundo já imaginava isso aqui, né? Até porque historicamente a gente tem isso lá mesmo com os japoneses, mas é legal ver que ele vai até Okinawa, que é uma ilha mais distante, né, do centro do Japão, fica mais ao sul, mas aí na linha do Equador. E é interessante que a gente vai começando a ver, conforme ele vai passando pelos países, que esses países têm uma certa tendência. Então ele vai passar pela Grécia, pela Costa Rica, pelos Estados Unidos, pelo próprio Japão, como já falamos aqui, e até por Singapura. O mais bacana de tudo, e que você vai perceber bem na série, é que não há exatamente um segredo que faz com que essas determinadas regiões tenham mais pessoas vivendo até 100 anos, mas um conjunto de fatores que cada um com a sua particularidade tem a sua similaridade. Então, entre elas, e que eu achei fantástico, é perceber que a maioria das pessoas vivem em comunidade, ou seja, estão socialmente ativas, mas mais importante, todas as pessoas que ele mostra dentro do documentário, seja japonesa, grega, italiana, californiana, costarriquenha, todas elas estão ativas. E quando eu falo ativas, não é fisicamente correndo, fazendo exercício, não é só isso, mas é simplesmente, às vezes, cuidando da comunidade, cozinhando, seja subindo e descendo até a igreja, ou cuidando simplesmente de um jardim. Então é muito legal ver que não tem um super segredo, mas um conjunto de fatores que eu acho que todo mundo poderia fazer, claro, guardar as devidas proporções de questões sociais e financeiras, mas que mostram que dá pra gente viver mais tempo, vivendo com menos, desde que a gente se ajude e que a gente se mantenha ativo. Então é isso, né? Como Viver Até os 100 Anos, As Zonas Azuis do Planeta, cara, 4 episódiozinhos que pode inspirar muita gente a mudar a rotina, a mudar a forma como a gente se socializa e quem sabe até fazer um jardinzinho ali no seu vasinho dentro de casa para você poder fazer o seu exercício do dia a dia. Rafa, eu achei super interessante, mas eu tô morrendo de medo de ver e falar que faz todos os fatores ao contrário, né? Pensar, meu Deus do céu, é isso que é pra estar fazendo. Não, tô brincando. É óbvio que eu acho que cada vez mais a gente tem essa medicina holística que trata da longevidade. Todo mundo sabe que comer bem, fazer exercício é o básico para ter uma vida longeva. Mas eu gostei do que você falou, essa questão de estar ativo dentro da comunidade, como parte integrante da vida social. Enfim, belíssima dica, achei interessante, vou assistir. Ô Rafa, eu tô com tanto papai quanto mamãe, estão ali na faixa dos 70 aninhos. E tudo que eles assistem na TV, cara, nos streamings é dorama. Eles só querem saber de dorama. Então, quando eu falei dessa série, eu tinha certeza absoluta que eles estavam assistindo, estavam vendo, achando legal. Eles falaram assim, nunca ouvi falar, é dorama? Eu falei, não é dorama. É uma série documental, qualidade de vida, super bem feita, vocês vão gostar, é feita pra vocês. Ah, tá bom, vou dar uma olhada. Nem sei se começaram a ver, se assistiram e coisa e tal. Mas muito boa dica, muito legal você ter trazido aqui pro programa.
Não, e é da hora porque ele mostra, né, que, assim, as entrevistas, sensação, viu, Paulinha, são com pessoas de, assim, 98, 102, 94. Então, assim, porque nem os pais do Sansa, nossos pais aqui, né, estão na faixa dos 60, 70 anos, cara, dá tempo, assim, né, de mudar a rotina e tentar seguir por esse caminho aí que talvez seja mais saudável. Gente, minha segunda dica, queria já ter falado um pouquinho antes, né, comentado, afinal de contas, Querida Mamãe ou Dear Mama, que tá lá na Star Plus, é uma série documental de arrebentar as prega tudo, gente. Que é isso, meu filho? Calma. São 5 episódios, é um original FX, né, lá fora tá pela Hulu e chegou por aqui pela Star Plus nas últimas semanas. O que acontece aqui, gente, é que ela consegue entrelaçar de forma muito interessante a vida e o legado do rapper Tupac Shakur com a história da sua mãe, né, que eu não sabia, mas é uma ex-ativista dos Panteras Negras, a Afeni Shakur. Gente, é uma mina de ouro aí pra quem quer conhecer mais sobre o rapper, né, que teve um final trágico com apenas 25 anos de idade, nunca é demais lembrar, e também as suas motivações que literalmente vieram do berço, né. E aqui é particularmente interessante e até emocionante a gente ver a quantidade de imagens de arquivo que o doc disponibiliza, né? Tanto de Tupac, que a gente vê novinho, criança, pré-adolescente, adolescente, já com várias ideias diferentes. E é legal a gente lembrar aqui que Tupac é o nome, né, de um líder indígena revolucionário do Peru e também da sua mãe, né, a Afeni, e a sua articulação junto dos Panteras Negras, aliás, era uma baita de uma líder por lá. Gente, a gente tem uma infinidade aí de nomes gigantescos na produção e também falando, né, ao longo do documentário, casos do Mike Tyson, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, o ator Tim Roth e alguns dos antigos membros dos Panteras Negras, meus favoritos aqui, por sinal. O roteiro e a direção, gente, são do Alan Hughes, do filme O Livro, de Eli, e também da minissérie documental da HBO The Defiant Ones, que dá uma resvalada lá no Straight Outta Compton, do NWA. E é legal lembrar aqui, gente, que o Querida Mamãe, ou Dear Mama, recebeu 2 indicações aí pro Emmy 2023, tanto o melhor série doc, quanto o melhor roteiro. Que beleza de roteiro, viu, gente? Tá disponível lá na Star Plus, só 5 episódios, vale a pena dar uma visitada. Ô Sansa, que diquinha maravilhosa. Eu já assisti o primeiro, já. Puta, como eu adoro coisas sobre os Panteras Negras e a cultura do hip hop também, né? Que as duas meio que nem você falou, né, Sansa? Meio que mostra se entrelaçando aqui na família deles, né? Mas o que eu mais curto aqui, pelo menos nesse primeiro episódio e caminhando pro segundo, é como existe mais história por trás de tudo que a mídia especula sobre o Tupac, o que aconteceu, o que pode ter acontecido. É muito mais do que só a história dele como rapper, né? Ou como uma figura do hip hop importante. E é legal lembrar que uma parte considerável de Judas e o Messias Negro tá dentro dessa série documental, né? Vários momentos, vários personagens, enfim, um baita prato cheio mesmo. Eu cheguei aqui com a última dica, mas não menos importante, aliás, ao contrário disso. Hoje eu vim falar de Na Mira do Júri, que apesar do nome meio Sessão da Tarde, é muito mais interessante do que você imagina. Ela chegou fresquinha aqui no começo de setembro no Amazon Prime Video, tem apenas 8 episódios de quase 25, 26 minutinhos e tá completa para ser degustada sem nenhuma parcimônia. Como o nome já diz, ela vai trazer os bastidores de um julgamento nos Estados Unidos. Ela foi feita pelos mesmos produtores de The Office, ou seja, não é pouca coisa, a versão americana, tá, pessoal? E ela tem um estilo comédia documental, com uma particularidade: todo mundo ali está envolvido num júri que é uma farsa. Todo mundo é ator, o juiz, as partes, a meirinha, os jurados, exceto por uma pessoa. Ronald Gladden é um empreiteiro que realmente recebeu uma convocação, está ali como um bom cidadão americano cumprindo sua função de jurado. E ele é o único que não sabe que tudo aquilo é uma grande pegadinha. A gente vai acompanhar ao longo dos 8 episódios situações engraçadíssimas, estapafúrdias. A gente vai ver se o Ronald vai o tempo inteiro cair nelas ou não, se ele começa a ficar desconfiado ou não, mas a verdade é que vale muito a pena. Tem aquele humor ácido que a gente adora de The Office, aquelas olhadas pra câmera que a gente adora de The Office. Tem inclusive a participação do ator James Marsden interpretando a ele mesmo, ele que fez X-Men, fez Encantada, ele tem ali uns ataques de estrelismo no meio dos episódios que é muito engraçado.
E eu só queria dizer pra vocês que vale o play. A série tem 81% de aprovação da crítica e 96% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, nota 8.3 no IMDb e selo de aprovação Paula Trevisan. Eu acho que apenas as mentes por trás de The Office poderiam fazer isso de fato. E eu acho que até o fato desses primeiros episódios eles seriam um pouco mais difíceis, entre aspas. Meio que fala com a primeira temporada de The Office também, né? Que não é a melhor maravilha do mundo. E eu acho que eu perdi um pouco do hype da série por conta do fato dela ter estreado em abril lá fora, só chegar aqui agora. Mas eu vi os 2 primeiros episódios também. Eu tava muito ansioso porque eu vi muitos clipes por rede social afora. E é uma coisa tão absurda. É uma coisa tão absurda que eu ficava olhando pra tela, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu pulava o vídeo de vergonha alheia. Mas eu tô ansioso pra chegar no final porque eu não sei o que eu posso esperar dessa coisa desconfortável e maravilhosa. Muito bom. Ó, vamos relembrar, gente, onde estão os nossos imperdíveis do mês pra você fazer sua listinha aí? Ora, Então vamos lá, ó. As séries Refúgio e Na Mira do Júri estão na Amazon Prime Video. A série The Changeling tá lá na Apple TV+. A série documental Como Viver Até o 100 te espera na Netflix. A série Operação Lioness tá na Paramount+. A série Querida Mamãe ou Dear Mama se encontra na Star+. O podcast França e o Labirinto está disponível no Spotify. E a nova animação das Tartarugas Ninjas tá esperando você na sala de cinema mais próxima, Cauabanga. Epa, pera lá. E o Senta que lá vem spoiler, Sansa, onde o pessoal encontra? Paulinha, achei que você nunca ia perguntar, hein? Olha só, o Senta que lá vem spoiler, que tem de 1 a 2 programas todas as semanas. Você encontra, curte, segue, se inscreve em todos os tocadores de áudio e também no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Instagram e também no sklbs.com.br. E você aí, gostou das dicas? Então comenta nas nossas redes ou no Spotify quais são os seus imperdíveis do mês. Até porque já sabe, né? Um copo d'água, um cafezinho e aquela dica imperdível não se nega a ninguém. E o que não se nega também, gente, é um abraço carinhoso nos meus parceiros de chuva, de sol, de cinema e de sofá. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado novamente. As dicas que eu não conhecia, eu anotei aqui. Com certeza vou começar a maratonar ainda hoje. E tem um podcast também. Se você quiser me ouvir falar um pouco mais sobre cultura pop, séries, filmes, etc. Eu tô no Longe de Mim Criticar, em todos os agregadores de áudio. E também tô no TikTok e no Instagram, no @LDMCpod. Longe de Mim Criticar Podcast. Muito obrigado pelo convite e até o próximo. Me despeço, deixando para vocês aquele abraço e pedindo, quem quiser ver mais nerdice, me segue lá no @armasempop ou no @proftcosta, THI Costa, e vamos nessa. Valeu, gente! Muito bom, hoje só dica boa, tem dica pra rir, tem dica pra chorar, pra ficar com medo e até pra viver até os 100 anos. Não dá pra reclamar, gente. Muito obrigada, beijo, até a próxima. Tererê, obrigado, queridos, um beijo, até a próxima, tchau. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima.